E o Inter de Roger Machado conseguiu uma grande vitória, batendo o Bahia de Rogério Ceni por 2-1 na última rodada do Grupo da Morte na Libertadores. E como não poderia ser diferente, as interações táticas da partida proporcionaram várias jogadas interessantíssimas aqui pra gente analisar. E na tela pra você, praticamente o primeiro lance do jogo, ou o primeiro minuto do jogo, 1:31, esse cenário chamou bastante atenção. Logo nas primeiras saídas de bola do Bahia, natural que o Inter fosse pressionar a saída de bola, mas a forma como o Inter fez isso chamou bastante atenção. Então, muitas vezes o Bahia tentava sair pelo lado esquerdo em um primeiro momento, o Inter deslocava o bloco de marcação mais organizado ali por aquele corredor, justamente para tentar congestionar aqui o corredor e evitar que o Bahia conseguisse avançar por aquele lado. Dá uma olhada como o encaixe de marcação já vai mudar bastante. Inicialmente o Inter estava mais ali no desenho, né, no 4-1-3-2, e quando o Bahia tenta avançar pela esquerda, olha o encaixe de marcação como muda bastante. Em especial aqui destaquei 3 jogadores que vão ser fundamentais para você entender essa mudança. Primeiro, o Alan Patrick. Muitas vezes a gente via ele participar daquele primeiro combate, ele pressionava os zagueiros. Na partida contra o Bahia isso foi diferente, ele sempre recuava aqui para pegar um dos meio-campistas, ora o Caio Alexandre, ora ali o Everton Ribeiro, e você vai perceber que esse ponto se repete bastante. Segundo jogador aqui importante é o Aguirre. O Aguirre mantinha uma marcação um pouco mais encaixada pra cima aqui do Pulga. Pulga é um jogador que faz movimentações de apoio, mas muitas vezes ele faz movimentação de apoio se apresentando pro jogo pra gerar espaço pra atacar em profundidade. Então essa é uma grande arma aí do Bahia na sua saída de bola, né? Quando tá mais recuado aqui no campo de defesa, sair por esse corredor aqui e tentar acionar o Pulga nas costas do lateral. E eu fiz questão de destacar isso porque lá na inversão da jogada o encaixe vai ser diferente, mas calma que a gente já vai chegar lá. E o terceiro jogador que você tá vendo em destaque aqui é o Gustavo Prado. Muitas vezes a gente vê essa linha de 3 do Inter mais preocupada com os meio-campistas, né? Geralmente o ponta da inversão ele fecha ali pelo meio, a gente já viu isso aqui em várias outras análises, mas nessa partida dá uma olhada como o comportamento do Gustavo Prado vai ser um pouquinho diferente, ó. Dá uma olhada como ele vai avançar para bater de frente com o zagueiro do Bahia, né? Com o David Duarte aqui pela direita. Então ele não ficava fechando aqui, ele acabava então, digamos, invertendo um pouco ali com o Alan Patrick, né? O Alan Patrick recuava, o ponta avançava para bater de frente com o zagueiro. Com isso, pensando no encaixe de marcação, quem ficaria completamente livre? Precisamente o Gilberto, né? Que tá passando aberto aqui pela direita. Mas eu disse ficaria completamente livre, né? Porque aparentemente fazia parte do plano de jogo do Inter para essa partida. Olha o Bernabé como já avançou com muita velocidade, ele estava muito pronto para quando essa jogada chegasse no Gilberto, ele já avançava pressionando. Então, aparentemente o Inter convidava o Bahia para sair jogando pelo seu lado direito ou esquerdo da defesa do Inter, para pressionar e tentar forçar uma bola mais esticada. Isso porque se você pensar na simetria aí do campo, lá pela esquerda você tem o Pulga, mas aqui pela direita você tem o Cauli, e o Cauli geralmente não ataca muito em profundidade. E faz todo sentido se você perceber aqui o lance que eu pausei e desenhei pra você. Então o Bernabé avançava o tempo inteiro pra bater de frente com o Gilberto, isso porque o Gustavo Prado batia de frente com o David Duarte, um dos meio-campistas fechava o volante, né? Geralmente era o Alan Patrick ou o próprio Bruno Henrique, e dá uma olhada como o Juninho já veio caçar alto aqui o Cauli, mantinha essa marcação mais encaixada. E esse plano de marcação-pressão do Inter funcionou muito bem, o time sufocava ali a saída de bola do Bahia, conseguia recuperar as posses de bola. Agora, em alguns momentos o Bahia conseguiu desencaixar ali, gerar vantagem e avançar em campo. Vamos entender do que depende então o sucesso dessa saída de bola. Isso porque o Bahia, de novo, tá levando a bola lá pra esquerda, mas aqui a marcação tá encaixada, a linha defensiva tá bem postada, o Aguirre aqui fazendo a marcação do Pulga. E dá uma olhada aqui o destaque, né? Olha como o Bernabé ele tá compondo a linha defensiva e o Gilberto tá bem recuado aqui, bem aberto. Então o Bernabé já não ficava avançado ali, mantendo a marcação encaixada nesse primeiro momento. Agora o ponto importante aqui é o seguinte, o Bahia como faz esse quadrado aqui no meio de campo, né? Justamente porque o Cauli recua, você tem aqui o Jean Lucas, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro. E se você pensar no encaixe de marcação do primeiro combate, né? Como o Gustavo Prado vai avançar aqui pra pressionar o David Duarte, o Wesley tá avançando aqui pra pressionar o Juba. Pelo corredor central você vai ter uma situação de 3 contra 4. 3 jogadores do Inter, porque o Alan Patrick tá recuando, você tem aqui o Bruno Henrique e o Fernando, contra 4 jogadores do Bahia, então possivelmente você vai ter superioridade numérica ali pelo corredor central. Mas a dinâmica vai se repetir, ó, o Bahia não vai conseguir avançar ali pela esquerda, ó, o Pulga tá com a marcação encaixada, ele vai ter que jogar pra trás. Acha o Everton Ribeiro e agora o Bahia vai tentar trazer essa bola aqui pra direita. O Gilberto tá completamente livre aqui, mas o Bernabé já tá se projetando pra manter a marcação encaixada. Agora dá uma olhada aqui pelo meio, os jogadores que eu destaquei, né? Você tem então aqui o Bruno Henrique um pouco mais recuado, junto com o Fernando, e o Alan Patrick acaba ficando então na marcação de 2 jogadores, porque geralmente Caio Alexandre e Everton Ribeiro começavam bem baixos, né? Recuados mesmo ali pra tentar criar jogada, ou desafogar a saída de bola aqui do Bahia. Quando a bola chegar aqui no Gilberto, dá uma olhada como o Everton Ribeiro vai aparecer com bastante espaço, vai aparecer mais livre, né? O Alan Patrick agora vai recuar aqui pra fechar
fechar o espaço. De qualquer maneira, era disso então que dependia a eficiência da saída de bola do Bahia, desencaixar a marcação pelo corredor central e colocar o Everton ou o Caio Alexandre mais livres para receberem esse passe dos zagueiros. Mas isso acabou sendo um grande desafio, isso porque muitas vezes, mesmo com um jogador livre pelo corredor central, ele acabava ficando mais inacessível, ficava mais difícil achar esse jogador, essa linha de passe, porque a compactação do Inter com a marcação encaixada funcionou muito bem. Aqui você pode ver como o Borré, que inicialmente bate frente lá com o Mingo, ele fez a cobertura aqui com sombra, né, para pressionar o Bahia, tentar sair jogando aqui pela direita. O Gustavo Prado já tá se projetando aqui para cima do David Duarte. O Alan Patrick tá com dois jogadores, ó, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. E nesse caso o Caio Alexandre vai ficar livre, mas perceba que é uma linha de passe muito difícil de ser acionada. E aqui novamente, né, o Gilberto sendo pressionado pelo Bernabé. Então a bola vai chegar aqui na direita, o Inter avança, encaixa a marcação e por conta dessa compactação fica muito difícil, né, um passe muito de risco ali para que o David Duarte tente acionar o Caio Alexandre ali pelo corredor central. E uma outra coisa que acontecia é que depois de forçar essa bola mais esticada, o Inter geralmente levava vantagem para ganhar essa primeira bola, o time estava sempre muito pronto para tentar contra-atacar a saída de bola do Bahia, como é o caso desse lance aqui, ó. Bola chega ali no Borré, ele ajeita pra perna direita, bate girando, ela passa perto. Mais uma vez aqui, não é replay, mais uma saída de bola do Bahia que começa lá pela esquerda, o time vai trazer a bola aqui pela direita. Nesse momento, talvez a única diferença seja que o Wesley já tinha sido invertido com o Gustavo Prado, né? Em torno ali do minuto 30, 25 e pouquinho, o Roger inverteu os dois pontas, o Wesley passou a jogar aqui pela esquerda, mas a função é a mesma. Perceba como o Alan Patrick vai recuar pra fechar um dos meio-campistas e o Wesley vai avançar pra pressionar o David Duarte. Teve esse cuidado especial então com a saída de bola do Bahia. Ó como o Wesley já vai pressionando ali, o Bernabé também vem pressionando aqui o Gilberto, e agora a marcação tá encaixada. O que acontecia muitas vezes era isso, principalmente quando o Bruno Henrique caçava um pouco mais alto, facilitava então manter a marcação encaixada aqui pelo corredor central. E sufocado muitas vezes o que acontecia era isso, ó, o Bahia acabava perdendo a posse de bola ali pro Inter, e o Inter por sua vez já tentava uma jogada de contra-ataque, o Wesley fazendo um cruzamento ali de canhota, mas o Marcos Felipe ou o Mingo ali conseguem fazer o corte. Agora em termos de ataque posicional do Inter, né, depois que o time se organizava, o Bahia se postava no seu desenho defensivo, como é que ficava então esses posicionamentos? Então eu fiz esse desenho aqui na tela pra você entender melhor. O Bahia não teve muitas alterações no seu desenho defensivo, o time se posicionava então em linha baixa no 4-5-1. Inclusive, se você tá acompanhando aqui as análises do Bahia, vou pegar vários ganchos das análises anteriores, em especial dos espaços que apareceram em diferentes partidas, você vai perceber que se repetem vários deles, e o Inter por sua vez fez a organização aqui com uma saída de 3, geralmente o Fernando recuava entre os dois zagueiros, mas em alguns momentos a gente notou que o Fernando avançava um pouco mais e o Aguirre recuava um pouco, mas isso aconteceu com menos frequência. Geralmente o Inter espetava os dois laterais simultaneamente, o Aguirre lá pela direita, Bernabé aqui pela esquerda. Os pontas, né, entre aspas, os segundos atacantes aqui do Inter fechavam um pouco mais, Gustavo e o Wesley junto aqui com o Borré. O Bruno Henrique geralmente se projetava um pouco mais e o Alan Patrick sempre com muita mobilidade, né, ajudando a criar superioridade numérica, criando as rotas para as infiltrações, distribuindo bem o jogo. E muitas vezes o que o Inter fazia era trocar passes ali por fora do bloco, tentar chamar o Bahia mais pra frente, isso porque toda vez que o Inter recuava a posse de bola, o Bahia então desfaz o seu 4-5-1, porque os pontas se projetam para bater de frente com os zagueiros. Não foi diferente nessa partida. Você tá vendo aqui o Cauli, bem mais avançado que o William José, geralmente o centroavante fica mais recuado pegando o volante, e o Pulga lá pela esquerda, a gente tinha pressionado o Vitão e agora tá pressionando aqui o Antony. Esse era o posicionamento então quando o Inter recuava pro campo de defesa, ou nas reposições da defesa, né, tiro de meta, enfim, duelo aí, saída de bola versus marcação-pressão. Aqui um lance onde o Bahia tá no 4-5-1 e o Inter vai recuar lá pra defesa. E à medida que o Inter vai recuando essa bola, dá uma olhada como os pontas já vão saltando aqui pra fazer a pressão. Com isso o Bahia acaba então desfazendo o 4-5-1 e os pontas já estão se projetando aqui, faz parte do modelo de jogo do Rogério Ceni. Então muitas vezes o que o Inter tentava fazer era desfazer aquela linha do primeiro combate ali do Bahia, porque tirando um dos pontos você pode criar superioridade numérica aqui pelo corredor lateral e tentar acionar essa bola pra gerar um 2 contra 1. Ó o Vitão como já vai levantar a cabeça, o Bernabé já se mandou. E agora você tem a possibilidade de sobrecarregar o lateral. No caso aqui o Gilberto tem a preocupação de marcar o Gustavo Prado ou o Bernabé. Essa era uma das vantagens que poderia aparecer por conta desse posicionamento das duas equipes. Aqui de novo ó, o Bahia já avançando o bloco de marcação, o Inter recua a posse de bola, olha o time de novo desfazendo o 4-5-1. Geralmente isso acontece quando o Bahia precisa mais ter um ímpeto ofensivo, né? Buscar mais, deixar o adversário mais desconfortável com a bola. Geralmente quando o Rogério baixa mais no 4-5-1 e os pontas não ficam avançando o tempo inteiro, o time aceita mais o bloco baixo. Agora por conta de ter que ir atrás do resultado nessa partida, né, só a vitória interessava ao Bahia, a gente notou essa proatividade maior, o tempo inteiro os pontas desfazendo ali no primeiro combate para tentar empurrar o Inter para trás, e as vulnerabilidades começaram a aparecer. Por exemplo, quando o Bahia avançava o bloco de marcação, tava mais indo ali pro bloco médio, o time fica então com 3 meio-campistas, né, Caio Alexandre aqui, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Dá uma olhada que no momento da inversão, a linha defensiva vai acabar se abrindo um pouco, ó. Fernando vai fazer a inversão lá pro Aguirre, no momento que o Aguirre receber essa bola, dá uma olhada na linha defensiva, como ela já tá um pouco mais aberta, e aí fazendo o gancho com as análises anteriores, qual era um dos espaços que o Bahia
acabava oferecendo quando essa bola era invertida, precisamente nas costas do lateral. Geralmente o mecanismo de cobertura ali acaba não funcionando, então acaba aparecendo esse espaço entre o lateral e o zagueiro. Agora, para essa partida, uma coisa que eu notei bastante foi que o zagueiro do lado era responsável então por tentar cobrir as costas do lateral. Por isso que o Mingo aqui vai fazer a perseguição aqui do Wesley. Muito por conta de como o Inter começava as jogadas, né, com os dois pontas mais fechados, mas também porque os meio-campistas do Bahia estavam sempre caçando mais alto, em especial quando o time estava saindo de trás, né? Pode dar uma olhada aqui como o Caio Alexandre tá muito distante de fazer essa cobertura. O próprio Jean Lucas sempre fechava mais a lateral aqui do que propriamente entrando atrás aqui do Juba. E é por isso que na sequência da jogada, ó, quando a câmera abrir novamente, você vai perceber que lá no meio da área, ou melhor, lá na inversão da jogada, né, ainda não é o meio da área, você vai ter uma situação de 2 contra 2. Isso repetiu bastante e acabou sendo fundamental pro desdobramento da partida, pro resultado final. Digamos assim que o Bahia acabou trocando então de oferecer o espaço entre o lateral e o zagueiro para oferecer o espaço entre os dois zagueiros e deixar aqui a linha defensiva na finalização dos cruzamentos sem sobra. Agora vamos entender um pouco melhor o que acontecia quando o Bahia tinha a posse de bola e o Inter ia se defender. O Inter também teve o desenho defensivo base, inicialmente se posicionava no seu 4-1-3-2, e geralmente quando o Bahia começava a circular um pouco mais a bola por conta do Jean Lucas recuar bastante, o próprio Everton Ribeiro e o Cauli também trocarem de posição, geralmente o Fernando não recuava aqui que o Inter fazendo aquela linha de 5, geralmente o Fernando compunha mais essa linha do meio aqui, né, ao lado do Bruno Henrique, então o Inter ficava muitas vezes ali naquele 4-4-2, né, com os dois volantes aqui, sem estarem afundados aqui na linha defensiva. E a organização que o Rogério Ceni adotou para essa partida foi um 3-2-5, mas muitas vezes virava um 3-3-4, era até difícil colocar em números o esquema tático aí do Bahia com a posse de bola, porque realmente a gente via o Jean Lucas recuando bastante, abrindo muito aqui, ele não ficava muito espetado tentando atacar o espaço aqui para cima da linha defensiva, adotando aí uma certa cautela, manter o pé de pressão encaixado, em especial por esse lado do campo, até por isso ele recuou mais o Juba, né, liberou mais o Gilberto, é sempre uma incógnita saber qual é o lateral que vai fechar aqui a linha de 3 do Rogério, e dos meio-campistas quem recuava mais aqui então, fazendo essa dupla com o Caio Alexandre, era justamente o Everton Ribeiro, mas não deixa de manter aquela mesma organização inicialmente utilizada na saída de bola, né, com exceção do Gilberto que passava mais, formar aquele quadrado aqui geralmente, né, com o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Cauli, girava bastante, muita troca de posição, mantendo sempre essa estrutura de 3 jogadores aqui atrás, com os 2 zagueiros mais o Juba, o Pulga sempre aberto lá pela esquerda e o William José mais espetado aqui entre os zagueiros. Era dessa maneira então que o Bahia se organizava para tentar atacar o Inter. Agora vamos entender qual era a jogada que o Bahia conseguia encontrar nessa organização defensiva. A jogada mais tentada da equipe foi justamente os cruzamentos mais antecipados, longe da linha de fundo, né, aquele cruzamento sem profundidade. O time do Bahia tava com a bola lá na direita, dá uma olhada como o Pulga vai recuando, se apresentando pro jogo, traz com ele o Aguirre e acaba gerando esse espaço aqui que o Jean Lucas vai tentar aproveitar, por conta de já estar ali do lado do volante, né, do lado do Bruno Henrique, então ele acaba tendo vantagem por chegar aberto aqui, por mais que a linha defensiva do Inter vai correr aqui pra fechar o espaço, a linha defensiva correndo ali pro lado, o Pulga vai trocar passe ali com o Caio Alexandre, mas dá uma olhada como o Jean Lucas vai aparecer com espaço. De qualquer maneira, não gera nenhuma vantagem pra superar a linha defensiva, até poderia ser caso o Jean Lucas tentasse partir pra cima ali da marcação do Vitão, mas não é uma superioridade numérica, não é uma superioridade muito evidente. Agora é espaço suficiente pra esse tipo de jogada. Os cruzamentos, geralmente buscando lá o William José, que conseguiu finalizar ali várias cabeçadas, né, ganhando a dupla de zaga do Inter, mas verdade seja dita, nenhuma levou tanto perigo assim pro gol do Antony. Ó, só pra ilustrar mais uma vez o Bahia aqui tentando, esse já é um lance do segundo tempo, mas basicamente essa era a jogada que o Bahia encontrava, Caio Alexandre levantando, o William José tentando a cabeçada, mas mandando pra fora. O jogo começou mais estudado mesmo, de qualquer maneira, as interações foram ficando bem evidentes até o minuto 30, e aí no minuto 30, de fato, a primeira chance clara de gol, e foi em um escanteio do Inter que o Bahia consegue rebater e vai ter uma excelente chance de contra-ataque. Então, aos 30 do primeiro tempo, o Cauli vai arrancar com a bola dominada, ele temporiza bem, espera o momento certo, solta e deixa o Jean Lucas na cara do gol, ó. Jean Lucas ajeita pra perna canhota, bate e ela passa pra fora. Boa chance aí do Bahia, que acabou sendo desperdiçada, e essas chances desperdiçadas sempre custam caro em duelos desse nível. E o curioso é que sempre tinha uma resposta. Logo na jogada seguinte, 36 do primeiro tempo ainda, o Inter vai responder aqui com uma jogada com potencial de perigo um pouco mais alto. Essa, na minha visão, acabou sendo a melhor jogada do Inter no primeiro tempo. Vai sair uma tabela aqui, nesse momento o Wesley já tava jogando pela esquerda, sai uma tabela de ultrapassagem aqui com Wesley Bernabé, ele dá um tapa, consegue ganhar o fundo. Agora dá uma olhada no mecanismo de cobertura, olha quem saiu aqui pra fazer a cobertura do espaço que se abre nas costas do lateral, justamente David Duarte. Se você olhar lá dentro da área, o que tá acontecendo? Justamente situação de 2 contra 2, aquele ponto que eu já havia falado no começo da análise. Essa era uma situação recorrente por conta do mecanismo de cobertura do lateral do Bahia, uma coisa que acabou sendo relativamente nova aí no modelo de jogo do Rogério Ceni, ó. Essa bola vai sobrar limpa pro Alan Patrick, mas ele pega a mal e desperdiça essa grande chance aí pro Inter no final do primeiro tempo. E o segundo tempo começou pegando fogo, isso porque aos 53 o Bahia abriu o placar. Era uma cobrança aqui de lateral, o time vai conseguir fazer uma infiltração lateral ali pra dentro do bloco de marcação do Inter. Ela sobra ali pro Pulga, que vira de canhota já batendo pro meio da área. E o William José faz uma movimentação muito inteligente ali, né? Percebe a trajetória da bola, recua, bate de canhota, o Antony faz uma boa defesa, mas ela acaba sobrando redonda no pé do Jean Lucas, perna boa, e dessa vez ele não perdoa. Bahia 1 a 0
0 aos 53. Mas não deu tempo nem de respirar. À medida que a bola rolou, o Inter já buscou o empate. Agora a questão é a seguinte, né? Esse lance do Inter me chamou muito a atenção, porque é uma jogada que eu já vi o próprio Roger explicar. Muitas vezes essa jogada de profundidade, ela acaba sempre colocando a linha defensiva em xeque. Isso porque se a linha defensiva não fizer a marcação bem feita, proteger a profundidade, naturalmente alguém vai sair lá na cara do gol, né? Basicamente o Vitão vai tentar fazer um lançamento aqui. Agora, necessariamente esse lançamento vai exigir uma ação da linha defensiva. Então dá uma olhada, ó. À medida que o Vitão faz o lançamento, ó, olha a linha defensiva como recua bastante. Então, na prática, o que você tem aqui é que um jogador, no caso aqui o Borré, acaba movimentando a linha defensiva inteira. A linha defensiva vai ser sempre responsável por rebater essa primeira bola. E ela não pode criar barriga, não pode quebrar demais, por isso que todo mundo recua meio que junto. E essa é uma excelente maneira de você fazer o quê? Limpar a entrada da área. E o segundo passo é você colocar vários jogadores aqui nessa região para ganhar sobra. Por isso que o Inter tava um pouco mais aberto e à medida que sai o lançamento, que vai exigir uma ação da linha defensiva, o time fecha ali para ganhar essa sobra. E esse princípio foi fundamental para que o gol saísse, porque o Inter vai conseguir ganhar essa sobra. O Alan Patrick consegue resistir ali à pressão, acha ali o Bruno Henrique, que gira, dá um tapa ali pro Vitinho, que tinha entrado no começo do segundo tempo, e ele bate cruzado e empata a partida. 1-1 aos 57 de jogo. E aos 76, o Inter conseguiu ter tranquilidade na partida, enfim, relativamente, né? O jogo pegou fogo do começo ao fim mesmo. Mas era uma saída de bola aqui do Bahia, na verdade era um lateral aqui, ó, o Juba já cobrou, o Mingo vai tentar quebrar essa bola, na sobra o Fernando vai rebater, ó, o Mingo quebra, o Fernando vai conseguir rebater essa primeira bola. Ou melhor, ele ganha, né? Quem vai rebater aqui é o Aguirre, que já vai tentar puxar o contra-ataque, fazia muito parte da proposta de jogo, né, pra essa partida. Depois que receber, já tentar ligar o contra-ataque, ela vai sobrar redonda aqui pro David Duarte, que domina e tenta rebater novamente. No que ele tenta rebater, ele acaba errando, né, faz um passe mais curto ali, e novamente quem tava lá pra fazer a interceptação, Fernando, que já corta de cabeça, tentando armar de novo o contra-ataque. Só que de novo, o David Duarte vai ter a possibilidade ali de tentar fazer o corte. Ele até consegue ganhar do Alan Patrick, mas essa bola mais rachada, mais na dividida, acaba favorecendo o Ramon, né, que tinha entrado aqui no lugar do Bernabé, ó. E ele que vai subir ali, consegue antecipar o Ademir, que também já tinha entrado ali pela direita. Agora, na minha visão, o mecanismo de cobertura, mais uma vez, acabou sendo determinante para que o gol saísse. Essa bola vai ser aberta, né? O Ramon vai fazer o passe aqui pro Wesley. E eu vou até pegar aqui por outro ângulo pra gente entender melhor isso. Se a gente pensar na linha defensiva, dá uma olhada aqui, mesmo que exista proteção aqui, à medida que o lateral sai para fazer a cobertura aqui do Wesley, o David Duarte vem junto, aquele comportamento que a gente tem visto aí desde o começo da análise. Então, à medida que o Wesley vai levando essa bola, dá uma olhada como a linha defensiva vai ficando aqui mais aberta, né? Vai surgindo espaço entre os zagueiros. E de novo, agora sim, lá dentro da área, situação de 2 contra 2, linha defensiva sem sobra e um buraco aqui pra essa diagonal. E o Borré vai fazer muito bem isso, né? Explorando esse espaço nas costas do David Duarte. Caso ele tivesse ficado mais fechado aqui, protegendo esse espaço, provavelmente esse gol seria mais difícil de sair. E esse ângulo denuncia ainda mais esse espaço que vai aparecer, né? Porque o Mingo, ele acaba saindo meio que atrasado ali, né? Ele vai escorregar e o Borré vai conseguir fazer aí uma excelente finalização pra matar o confronto, ó. Mingo escorrega, Borré não, cabeceia, testa firme, herói do jogo, 2-1 Inter aos 76, mas ainda tínhamos jogo no Beira-Rio. Tem um lance aqui que é perfeito pra ilustrar esse dilema da cobertura, né? Isso porque nesse lance aqui, ó, dá uma olhada como o Mingo não vai fazer a cobertura do Juba. O Alan Patrick ganhou uma sobra aqui, ele, acho que se não me engano ele recupera a bola aqui do Pulga e vai puxar um contra-ataque. À medida que o Vitinho abrir, o Juba vai vir com ele, e o Mingo dessa vez não vai sair pra fazer a cobertura, né? Então acaba ficando na dúvida, né? Será que parte do modelo de jogo é ficar fazendo a cobertura do lateral ou manter ali a unidade da linha defensiva pelo corredor central? Enfim, é sempre uma dúvida e eu nunca vi ninguém perguntar isso pro Rogério Ceni nas coletivas. Mas quem sabe um dia, né? Mas de qualquer maneira, dá uma olhada aqui nessa jogada, ó. Vai aparecer de novo o espaço entre o lateral e o zagueiro. O Mingo ficou aqui junto com o David Duarte. Parece que não tivesse um centroavante ali pra proteger. E é aquele espaço que a gente já havia visto aqui em outras partidas, né? Em especial na partida contra o Cruzeiro. E o Inter tem boas dinâmicas sempre pra aproveitar essa tabela com uma ultrapassagem de alguém atacando o espaço mais por dentro, né? O Alan Patrick vai conseguir fazer uma bela jogada. Ó. A marcação chega atrasada, ele resiste à pressão, sobra redonda na perna boa, mas ele acaba pegando embaixo da bola, manda por cima e desperdiça essa grande chance. Agora aqui pra você tá aparecendo 2 vídeos. Um deles, eu havia explicado esse espaço que o Bahia oferece, isso não é de agora, justamente ali nas costas do Juba, esse mecanismo de cobertura muitas vezes não funciona. E o outro vídeo aqui que tá aparecendo pra você é justamente o Inter aproveitando essas jogadas, as 2 partidas contra o Cruzeiro, Bahia e Cruzeiro, Inter e Cruzeiro. Se você quer entender um pouco melhor tanto o espaço que o Bahia oferece, quanto as jogadas que o Inter tem pra aproveitar esse espaço, dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo pra você aqui, e eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.